Olá, está começando mais um programa Seu Direito. Aqui você conhece as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa para beneficiar o cidadão catarinense. Na edição de hoje, o assunto é a prevenção contra a dengue. Nossa equipe preparou uma reportagem sobre a lei que obriga empresas como ferros velhos, transportadoras e borracharias a adotar medidas para evitar a existência de criadores para o mosquito Aedes aegypti. Fique com a gente e saiba quais são os seus direitos. « 2011 entrou para a história como o ano em que Santa Catarina registrou o primeiro caso de dengue contraído dentro do estado. A vítima foi um homem de 77 anos do município de São João do Oeste. Até então, todos os casos notificados aqui eram de pessoas contaminadas fora de Santa Catarina. Agora, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa visa intensificar ainda mais o trabalho de prevenção para evitar a propagação da doença. De acordo com a lei, os estabelecimentos considerados de maior risco para a proliferação do mosquito transmissor da dengue ficam obrigados a adotar uma série de medidas. A intenção é evitar a proliferação do Aedes aegypti no estado. As equipes da vigilância epidemiológica formam uma espécie de exército que percorre cada canto do estado para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Somos separados em regiões, em áreas. Todo mundo se encontra em um local onde nós vamos trabalhar. Visita casa por casa, faz a vistoria, vê as plantinhas, vê se tem garrafa virada, faz educação ao proprietário. Aqui em São José, na Grande Florianópolis, a preocupação é maior. Estabelecimentos como ferros velhos, borracharias, transportadoras que ficam às margens da BR-101 são considerados locais de maior risco. A maioria de nossos focos, 86% dos nossos focos são encontrados em pontos estratégicos. Então, é onde há a entrada passiva do mosquito, de forma através da cabine do caminhão, um porta-mala de um ônibus, enfim. É onde que traz o mosquito de fora para dentro do nosso município. A dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública do mundo. É uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também infectado pelo vírus. O governo intensifica as campanhas porque depende dos cuidados da população para evitar a proliferação do mosquito. É uma doença que já aconteceu no passado do Brasil durante muitos e muitos anos. Tivemos um período aí de diminuição importante do número de casos e a partir da década de 80, 90, novamente um aumento do número de casos e que com ocupação desordenada, toda a questão ambiental, a urbanização não adequada, então sujeira, favelas, o lixo acumulado, todo esse não controle adequado do ambiente urbano levou ao aumento do número de mosquitos e focos do mosquito transmissor e com isso esse aumento importante nos últimos anos do número de casos. A doença se manifesta em 4 subtipos. O quarto está entrando agora no país. Eles causam imunidade, então se eu tenho o tipo 1, eu fiquei imune para o tipo 1, tipo 2 imune para o tipo 2 e isso sequencialmente. Claro que quando a gente tem uma primeira doença, na segunda vez que a gente tem então dengue por um outro subtipo, a gente tem um risco de uma doença mais grave. Então isso que é o que se chama de febre hemorrágica do dengue. Então a dengue grave, a dengue hemorrágica. A nova epidemia de dengue no Brasil já tem mais de 20 anos e Santa Catarina continua livre dos 4 subtipos da doença, o que não significa tranquilidade para a população. Aí mora o perigo, porque a gente esquece de cuidar do ambiente, a gente acha que está protegido e pelo contrário, se a gente descuidar, o número crescente de focos do mosquito aqui no estado mostram que se a gente descuidar, logo estaremos com casos aqui no estado sim. Depois da picada do mosquito, o período de incubação da dengue varia de 3 a 15 dias. O vírus se dissemina pelo sangue. Entre os sintomas iniciais estão febre alta entre 38 e 40 graus, com início abrupto, mal-estar, perda de apetite, dores de cabeça e nos olhos,
dores musculares. O mais importante é identificar. O tratamento é uma parte que, se a gente identificar cedo a doença, vai ser feito a contento. Não é um tratamento difícil, só precisa identificar cedo a doença. Mas no caso da dengue hemorrágica, os sintomas incluem manchas vermelhas na pele, dores agudas nas costas e, quando a febre baixa, pode ocorrer hemorragia nas gengivas e no nariz, ou ainda hemorragias internas e coagulação intravascular, com danos e infartos em vários órgãos que podem ser mortais. Também pode ocorrer hepatite e, nos casos mais graves, até mesmo choques mortais. O médico infectologista Fábio de Faria já passou por treinamentos do Ministério da Saúde e é referência em Santa Catarina para a dengue. Ele explica que foi estabelecido para todo o país um sistema de atendimento que começa no próprio bairro do doente. Passo no posto de saúde, sou avaliado. Tenho algum sinal de perigo, sou encaminhado então para uma unidade de referência no atendimento. Se eu estou bem, eu sou encaminhado para casa com medicamentos para melhorar meus sintomas, a minha dor no corpo, a minha febre. Se eu estou com algum sinal de perigo, eu tenho que então ir para o ambiente de internação, onde eu vou ser monitorado, vai ser feito terapias de reposição com líquidos específicos, e com isso a pessoa vai então evoluir com a melhora. Lembrando que existem as formas graves, como febre hemorrágica da dengue, que vai necessitar então de unidade de terapia intensiva, de um cuidado bem especializado. A transmissão do vírus da dengue acontece pela picada da fêmea contaminada do mosquito. O macho só se alimenta de seiva de plantas. Depois de infectado, o mosquito fica apto a transmitir o vírus dentro de 8 a 12 dias. E um único mosquito é capaz de contaminar até 300 pessoas ao longo da vida, que dura em média 45 dias. Na verdade, ele tem hábitos diurnos, então ele vai estar voando sempre no período matutino e vespertino. Então, se o cara foi picado por um mosquito à noite, com certeza não foi o Aedes aegypti, que o objetivo dele é sempre estar fazendo o repasto durante o dia, né? Ele tem um desenho bem característico nas costas, que é em forma de lira com risquinhos brancos. E é um mosquito bem pequenininho também, ele é bem menor que os pernilongos maiores, né? É um mosquito também que veio originário da Ásia e da África, e ele foi trazido ao Brasil durante o período de colonização nas grandes embarcações. Aqui ele se achou um ambiente bem propício para adaptação, instalação, e hoje em dia o Aedes aegypti está bem instalado na área urbana. Ele não faz mais parte do ciclo silvestre, ele atua só na área urbana hoje em dia, né? Os locais de maior risco para a proliferação do Aedes aegypti são os estabelecimentos que costumam manter pátios a céu aberto, facilitando o acúmulo de água da chuva, ideal para a criação de larvas do mosquito que precisam de água parada para se desenvolver. Tem que haver a colaboração da população, porque nós sozinhos, além de sermos poucos, não podemos estar todo dia em todas as casas, né? Nós trabalhamos mais nas nossas áreas de risco. Agora, aqui em Santa Catarina, estabelecimentos como este são obrigados, por lei, a adotar medidas que evitam a criação e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. A lei tem origem num projeto apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Luiz Eduardo Xerém. A Clarice é a coordenadora estadual do Programa de Controle da Dengue e vê na lei um grande aliado. Os pontos estratégicos, eles são visitados pelos nossos agentes de dengue a cada 15 dias. E esses pontos estratégicos são estabelecimentos que dispõem muito depósitos, né, como ferro velho, borracharias, os pneus. E esses ferros velhos, quando ocorre a chuva, esses depósitos, né, se enchem de água e ocorre a proliferação do mosquito. Com a nova lei, nós vamos conseguir que esses estabelecimentos estejam fechados e todo esse material que fica ao ar livre vai estar tampado, né? Vai estar dentro de um local onde não tem chuva, então não vai ter esses depósitos. Então, para o programa da dengue, isso é um crescimento, é uma questão que a gente vem trabalhando há muito tempo e vão conseguir, então, realmente fazer com que não haja mais depósito nesse estabelecimento. Muitas vezes as pessoas não têm o acesso, e não tendo acesso, ele não tem essa informação. Então, muitas vezes, eles não sabem que um carro, um depósito em céu aberto, com a sua janela aberta, ele possa formar ali uma poça de água limpa, aonde produz
o mosquito da dengue. E não tendo essa informação, é um local propício para nascer esse mosquito e fazer com que esse vetor transmita a doença para as pessoas que antes circulam ali perto nesse raio de ação. Então, o que nós queremos? Ter o acesso, informe. Olha, você está cometendo uma irregularidade, muitas vezes pela falta de conhecimento. Agora, tendo conhecimento e não fazendo nada, com certeza é motivo da gente repreender e, se for o caso, até fechar este estabelecimento comercial. Não saia daí. Depois do intervalo, você acompanha a segunda parte da reportagem sobre o combate à dengue em Santa Catarina. Nós fomos até um ferro velho modelo que trabalha exatamente como exige a nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa. E ainda uma entrevista no estúdio com o diretor de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, Luiz Antônio Silva. A gente já volta em um instante só. Voltamos com o programa Seu Direito e esta edição fala da nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa para intensificar o controle da dengue em Santa Catarina. Nós estamos recebendo o diretor de Vigilância Epidemiológica do Estado, Luiz Antônio Silva. Daqui a pouco ele conversa com a gente, mas antes você vai conhecer, na segunda parte da nossa reportagem, um ferro velho modelo que funciona dentro das exigências dessa nova lei. O trabalho de controle da dengue passou a ser responsabilidade dos estados ainda na década de 1990. Há 5 anos, foi implantado o atual sistema de monitoramento. A partir de 2005, nós começamos então a estabelecer a instalação da rede de armadilha. Então, essa rede de armadilha, ela faz com que a cada 100 imóveis, nós colocamos uma armadilha, que é um terço do pneu de moto com água, e essa armadilha ela é visitada a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias, o agente de dengue vai até essa armadilha e faz a inspeção para ver se acha, alguma larva do mosquito Aedes aegypti. O dono deste ferro velho, localizado em São José, não tem com o que se preocupar. O estabelecimento é diferente de quase todos que estamos acostumados a ver. O tradicional pátio a céu aberto é substituído por um galpão, em que as paredes e a cobertura impedem o acúmulo de água da chuva nas peças e nos veículos armazenados aqui. Aqui antes as peças eram tudo expostas, os pneus enchiam de água, as portas, as cambucas, tudo enchia de água, E a gente, mesmo assim, a gente sempre chovia, a gente pedia para os funcionários ir lá virar e jogar água tudo fora, Agora é um serviço a menos. Valeu o investimento? Valeu, bastante, valeu mesmo. O local tirou nota 10 na avaliação dos agentes da vigilância epidemiológica. No ferro velho tradicional, o pneu estará com água, e onde há a possibilidade, então, de haver uma larva de mosquito positiva do Aedes aegypti, e num lugar como esse, o pneu está coberto, como deve ser, e não haverá possibilidade de água. O estabelecimento do Seu Maurício atende todas as exigências da lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mas ele decidiu pelas mudanças bem antes. Faz uns 5 anos que a gente resolveu cobrir, E felizmente, ajudou bastante, porque preveniu contra a dengue, que é o principal, E parou de incomodar porque a Secretaria também da Saúde vinha, a vigilância vinha, E agora até eles também diminuiu bastante para eles, Ficou mais fácil, Que eles tinham que vir jogar o pó e olhar, examinar a água, Facilitou bastante. Já estabelecimentos como este, a céu aberto, facilitam o acúmulo de água da chuva e estão sujeitos às penalidades da lei. Hoje estão na mira dos agentes da vigilância epidemiológica. Aqui é bastante mais complicado, porque aqui você tem toda essa quantidade de carro batido no tempo, aonde nós somos obrigados, principalmente quando chove, fazer sempre a fiscalização em carro por carro, E para secar o que der para secar, o que não dá para secar, a gente faz o tratamento com larvicida específico. E o trabalho realmente, quando está no tempo aberto, é muito maior. Inclusive, existe maior periculosidade para a gente que trabalha, porque é muito mais fácil você pegar uma leptospirose, porque você está no tempo.
né? Esse é um problema sério que a gente tem também. E o número de depósitos é imenso. Devido a esse estabelecimento ser aberto, o agente de dengue às vezes perde uma tarde ou talvez, dependendo do tamanho do estabelecimento, um dia inteiro fazendo inspeção em cada depósito. Um carro, uma carcaça de um carro, uma peça do carro, traz vários depósitos, né? E o agente tem que ficar inspecionando de 15 em 15 dias, perdendo muito tempo. Não é uma perda de tempo, mas é uma questão que poderia ser melhorada em outras ações do programa. O gerente da loja garante que toma os cuidados necessários. Toda vez que chega carro, nós chamamos a vigilância sanitária, eles vêm, eles fazem a inspeção, é feito um semanal, quase que diário vem gente aqui, semanal vem um pessoal todo aqui para fazer a inspeção. Então cobre os carros, a gente procura fazer o possível para que não tenha, não se ache o foco da dengue aqui. O comerciante acha complicado, mas garante que está disposto a cumprir a legislação. Se tiver que fazer, a gente vai ter que fazer, né? Ou muda de lugar, ou manda cobrir, apesar que o investimento é muito grande, né? Então não é possível para já. Então, mas aí a gente tem que tratar com a diretoria sobre esse caso e ver qual será a solução. O jeito vai ser se adequar à lei. Tem que se adequar à lei. Pela nova lei, os estabelecimentos considerados de risco estão obrigados a fazer a cobertura e a proteção adequadas de pneus, peças, sucatas, carcaças e garrafas e de qualquer outro material que faça parte das instalações, evitando a exposição direta ao tempo. Quem se recusar a atender às orientações dos agentes de saúde está cometendo crime de desobediência e infração sanitária. Pode ser obrigado a cumprir as determinações e ainda sofrer sanções administrativas, civis e penais. As penas podem ser uma simples advertência, interdição para cumprimento das recomendações sanitárias, suspensão temporária da autorização de funcionamento por 30 dias e cassação da autorização de funcionamento. A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade máxima e a caracterização da infração como gravíssima. É muito difícil, às vezes você chega no local, você pede para cobrir, você pede para tirar a água, mas as pessoas não acatam a solicitação daquela equipe de saúde que está avaliando. Agora não, agora é uma situação diferente. Existe uma lei que obriga medidas, né, que vão ser feitas para controlar, então, um pouco melhor esses focos. Mas lembrando que a gente nunca vai conseguir vigiar todos os locais, né, na frequência adequada. Então, mesmo com a lei, quem está sujeito a ela tem que ter, então, essa boa vontade e estar sempre atento e lutar lá dentro, pensando que aquilo não é porque o poder público pediu, mas sim é uma questão da sua própria saúde. A coordenadora do Programa de Controle da Dengue em Santa Catarina lembra que as autoridades sanitárias dependem da conscientização dos empresários, que devem adequar os estabelecimentos comerciais considerados pontos estratégicos, e também da conscientização das famílias, que devem manter as casas longe dos riscos de infestação do mosquito. Não tendo uma grande infestação, o número de mosquito presente nos estabelecimentos de residência, certamente nós não vamos ter doença. Então esse é o grande trabalho do Programa de Controle da Dengue, e esse trabalho ele não pode ser feito somente com nós agentes. Tem que ser feito com a comunidade, com a população, com as secretarias que envolvem todo o governo, e um trabalho em conjunto para evitar a doença entre no estado. As autoridades estão atentas às regiões mais preocupantes no estado. Todos os casos do estado são casos importados. E nós não tivemos acontecimento da doença dentro do estado. Nós temos a região do oeste, Chapecó e São Miguel, com a presença de foco, quer dizer, muitas vezes foi achada a larva do Aedes aegypti dentro do município. E também nós temos muito no litoral. O litoral é preocupante pela entrada de turista, caminhoneiro, também nos preocupa. Então, Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça são municípios que, Santo Amaro da Imperatriz, são municípios da Grande Florianópolis que recebem turista, e nós temos que estar preocupados com essa entrada e saída de pessoas que podem trazer a doença, como pode também trazer o vetor. Por isso, fica o alerta. Os cuidados da população devem ser constantes, porque a partir do momento em que a doença chega ao estado, o controle fica bem mais complicado.
tem que começar muito antes. Na hora que você já tem os casos estabelecidos acontecendo, a densidade do mosquito já é muito grande. Vem como se fosse uma onda, um aumento absurdo no número de casos num período curto de tempo ali no final do verão, meio para o final do verão, onde a gente tem um período maior de chuvas em algumas regiões, e com isso você tem um grande número de casos que às vezes pode saturar o serviço de saúde. Eu converso agora com o diretor da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, Luiz Antônio Silva, que supervisiona o trabalho de monitoramento do mosquito Aedes aegypti aqui no estado. Olá, obrigada pela sua presença. Eu começo perguntando, diretor, qual o número de focos do mosquito Aedes aegypti que foram encontrados no ano passado? Bom, o ano passado nós tivemos uma situação bastante delicada. Nós tivemos aproximadamente em torno de 900 focos no estado como um todo, né? Diferentemente um pouco desse ano, que de janeiro até junho, nos primeiros 6 meses, nós tivemos apenas 620 casos, 620 focos no estado. Esse número é considerado alto? Na verdade, ele é um pouquinho além da expectativa que a gente trabalha, mas por outro lado o que a gente coloca é o seguinte, esse trabalho intenso das vigilâncias municipais, dos programas de controle da dengue dos municípios, ele é fundamental, e aí a gente acha que é muito mais importante você estar achando focos do que ter aquela sensação de não encontrar e você não ter parâmetros para avaliar, por exemplo, se os serviços estão sendo executados da melhor maneira, né? Então, pelo sim, pelo não, essa média em torno de 500 a 600 focos por ano no estado de Santa Catarina é mais ou menos uma média razoável, aquilo que a gente trabalha no planejamento como um todo. E qual é a situação da doença hoje no país, comparado com o ano passado? No ano passado teve alguma epidemia? Como é que é a situação? Este ano, na verdade, no final do ano passado, o Ministério da Saúde tinha soltado um documento, né, que ele chamava de os estados e os municípios brasileiros que teriam o risco de epidemias esse ano, né? Eram aproximadamente 10 estados e em torno de 72 municípios, principalmente municípios de grande porte, que corriam sério risco de ter epidemias, né? Diferentemente por algumas razões, e aí a gente não consegue ainda ter o porquê dessas razões, mas esta manifestação de epidemia não ocorreu naquilo que se esperava. Diferentemente do ano passado, que durante todo o ano de 2010, pode-se dizer que nós tivemos a maior epidemia de dengue na história do Brasil, desde 1996, né, quando começou a recrudescer essas situações de surtos primeiros localizados e posteriormente de epidemias em grandes regiões e praticamente na totalidade dos estados brasileiros. E como ficou a situação de Santa Catarina nessa questão? Porque até então acho que não tinha sido contraído nenhum caso dentro do estado, né? Houve casos registrados só esse ano, é isso? Exatamente. Desde que se começou a trabalhar a vigilância da dengue aqui em Santa Catarina e basicamente no Brasil também, mas podemos dizer de 1995 para cá, onde se implementaram as ações de modo geral, Santa Catarina ainda era o único estado livre de transmissão, né? Ou seja, nós não tínhamos circulação viral no estado, tínhamos mosquito, né? Tínhamos ocasionalmente pessoas que adoecem ou que vão principalmente viajam para fora do estado ou que vêm de fora do estado. Mas este ano, né, a gente teve 2 situações que, apesar de todo o processo de investigação, todos os exames de laboratórios complementares que foram feitos, nós tivemos que confirmar como os 2 primeiros casos autóctones, ou seja, casos que foram contraídos aqui no território catarinense, só que com uma grande diferença, né? Esses 2 casos são casos isolados, é uma situação inusitada, né? Até porque nós não temos transmissão em larga escala aqui no estado. E, na sua opinião, a que se deve esse fato assim, de Santa Catarina ter só esses casos isolados? São as campanhas de prevenção que são intensificadas? É a população que tem consciência? Ou é o clima que não favorece a proliferação do mosquito? Quais seriam os fatores assim, para que não... Olha, esse mito que se tinha em relação à questão climática da dengue, a gente já tem que definitivamente descartar, porque comprovadamente o mosquito tem uma capacidade muito grande de adaptação, né? Hoje você encontra o mosquito circulando na Patagônia, nas regiões andinas, que são regiões historicamente frias, né? Então isso mostra a capacidade que esse mosquito tem, tanto é que no Brasil praticamente se diz o seguinte, que nós estamos perdendo a luta pela capacidade que o mosquito tem de se adaptar e de se reproduzir em vários tipos de climas e vários tipos de
de ambientes geográficos. Então isso caiu por terra. Agora em Santa Catarina tem um trabalho de vigilância, que é um trabalho de parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e as secretarias municipais, onde a gente faz vigilância do vetor, do mosquito, aqui 24 horas por dia, né? Para você ter uma ideia, nós temos uma rede de armadilhas, em torno aproximadamente de 22 mil armadilhas em residências e mais 9 mil armadilhas em pontos estratégicos, né? E um outro fator que a gente tem certeza que tem colaborado muito, e aí a gente precisa continuar atento e insistindo nisso, é a participação da população de Santa Catarina, da comunidade de modo geral, que a gente tem visto aqui, diferentemente de outros locais, de outras áreas do país, uma preocupação maior em relação a eliminar qualquer tipo de criadouros artificiais, né? E vale frisar, né, Luiz, para quem está em casa, que os cuidados com relação ao mosquito Aedes aegypti devem ser tomados o ano inteiro, né? Não existe um período do ano. E quais são esses cuidados, só para frisar? Exatamente. Na verdade, são 365 dias por ano, todo esse cuidado no sentido de eliminar todo e qualquer recipiente ou vasilhame que possa conter água e colaborar na questão da instalação e da reprodução do mosquito. Então, medidas básicas como recolher vasilhames, garrafas, sempre deixar esses materiais em local coberto, preferencialmente, né? Essa questão de pneu também, é muito comum a gente ver pneus jogados em terrenos baldios, né? Assim como garrafas PETs, latas de cerveja de modo geral. Então, tudo aquele vasilhame que possa ser eliminado e que não possa conter água é fundamental, né? Um outro aspecto extremamente importante diz respeito à nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa, que traz aí normas e condutas no sentido de que os estabelecimentos comerciais, né, possam se organizarem de uma forma que evitem que sucatas, ferros velhos e principalmente pneus fiquem expostos ao tempo, né, à chuva, contribuindo fortemente para a reprodução do mosquito. E a vigilância já está fazendo uma fiscalização ou está passando uma orientação, né, esses comerciantes? Como é que está sendo o trabalho? Exatamente. Nós começamos neste ano, né, com a seguinte orientação. Essa é uma lei nova, então ela tem que ser primeiro divulgada. Ela é mais uma lei no sentido educativo, informativo dos comerciantes. Então, os agentes da dengue, juntamente com os fiscais da vigilância sanitária, dos municípios e das nossas gerências regionais estão passando nesses estabelecimentos, né, estão orientando, mostrando como deve ser a organização dessas peças, dessas sucatas. Principalmente, o objetivo maior é coberturas, né, no sentido de evitar, principalmente águas de chuva, nessas peças, né, nessas sucatas, mas nesse momento estão orientando, dando um tempo para que os estabelecimentos comerciais façam as adequações, né? Aquele que tem que fazer uma cobertura tenha tempo para isso, aquele que tem que providenciar um novo local para armazenagem de peças, né? Enfim, cada um tem uma situação que deverá ser acompanhada. E no retorno, após esse tempo dado, os fiscais aí sim entrarão no sentido de ver quais os que se adequaram e aqueles que precisam o procedimento de autuação, o procedimento de notificação, né? E aí, se for o caso, a aplicação das penalidades da lei. Tá ok, Luiz. Obrigada pela sua participação no nosso programa. E o programa Seu Direito fica por aqui. E não se esqueça, todas as edições do programa já estão no site da Assembleia Legislativa. Para assistir, basta acessar o endereço que aparece na sua tela. Para entrar em contato com a produção do nosso programa, é só enviar um e-mail para seudireito@lesc.sc.gov.br. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira, às 6 da tarde, na estreia de uma nova edição. Até lá!